O trabalho dignifica. Ele é o que de real existe ao longo do tempo. Hoje, no programa Mais Destaque pela TV Alfenas, vamos lembrar um pouco onde tudo começou. Na bonita cidade de Campos Gerais, onde foi edificada a matriz de Nossa Senhora do Carmo, sendo o vigário naquela época, Monsenhor Teófilo Sais, vivia o casal. O senhor Sebastião Correia Lima e a senhora Terezinha Martins. Foi na década de 1960 que a família, com 9 filhos, veio morar em Gaspar Lopes, distrito de Alfenas. As dificuldades aconteceram, mas eram amenizadas com a força do trabalho. Com o passar do tempo, um dos filhos foi buscar melhores condições de emprego na cidade de São Paulo, capital, onde trabalhou no jornal O Estado de São Paulo por um período de 5 anos. Por volta de 1974, juntamente com a esposa, a senhora Geni Cabral de Lima, nosso entrevistado veio novamente residir em Alfenas. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de um comerciante conhecidíssimo em Alfenas, principalmente pelo seu trabalho que desenvolve há bastante tempo em sua pizzaria Pinguim. Seja bem-vindo ao nosso programa Mais Destaque pela TV Alfenas, José Correia de Lima, conhecido carinhosamente por todos como Zé do Pinguim. Eu agradeço a todos vocês, diretores, funcionários da TV Alfenas, por este convite em estar no programa Mais Destaque e poder falar um pouco sobre minha pessoa, sobre minha família e sobre meu trabalho. Ô José, nós que agradecemos a sua presença aqui, tá? Não precisa agradecer não, porque a honra é para nós. Você participar conosco. Você é uma pessoa queridíssima da cidade de Alfenas, né? É um prazer para nós. Obrigado, Tá? obrigado. E como foi a sua infância, José? Eu já disse lá no começo do programa, em sua cidade de Campos Gerais. Como foi o José? O José criança lá em Campos Gerais. Pois é, Camilo, meus pais, a gente nasceu lá, né, na cidade de Campos Gerais, mas a gente morava no sítio. E eu me lembro, na época, meus irmãos, a gente trabalhava, meu pai trabalhava na lavoura, a gente tinha um terreirão de café, a gente brincava lá, sabe, nesse terreiro. A minha mãe era muito brava, sabe, não deixava a gente sair, assim, porque tinha medo na roça, né, difícil. E você é o filho mais velho, Sou o José? filho mais velho Certo. da família. E você, com terreiro de café, com os afazeres, você já começou a trabalhar desde cedo? A gente ali brincando, mas no mesmo tempo, né? Certo. Aprendendo a trabalhar. Aprendendo. Né? É que meu pai fazia questão, né? Que ele, o compromisso. Compromisso com o trabalho, né? Que é importante, né? Então a gente viveu uma vida, uma infância muito boa, né? Então, digamos que essa gama de conhecimento toda sua, né? Que você já teve também, trabalhou lá na São Paulo capital, depois voltou para Alfenas e continua no comércio até hoje. Quer dizer que essa escola do compromisso, de saber trabalhar, foi lá em Campos Gerais que você aprendeu? Foi lá em Campos Gerais, no com o seu pai e a sua mãe? E a minha mãe, isso. Certo. Um pouquinho dos meus avós, eu lembro muito pouco, né? Eles moravam perto também? Moravam perto, a gente morava tudo vizinho, né? Sei. Meus avôs paterno, materno, né? Então a gente tinha né, os primos, aquelas coisas, né, que a gente vivia ali naquele certo. E você, de Campos Gerais, ainda tem parentes lá ainda? Tenho parentes, tenho. Os Lima, por exemplo, lá são todos parentes, certo. Da parte do meu pai, né? Tem muito Lima lá? Tem muito Lima lá em Campos Gerais. Certo. Né? A família... Hoje a gente quase não conhece mais, porque a gente... Né? Faz muito tempo que vocês estão aqui, né? Também. Da família da minha mãe, né, também, que era Martins, tá? Também, sabe, que já tem tios lá que moram lá, sabe? Sim. Que, né, que a gente... Ô, José, você me disse que seus pais eram religiosos. Isso teve influência em sua vida? Sim, né? Muita influência. Meu pai foi um homem que ele fazia questão
essa parte, sabe? Essa parte que ele era católico, né? Ele era mariano, né? Ele tinha, ele frequentava, né? Naquela época, os marianos tinham que frequentar as missas aos domingos. A gente morava no sítio, eu lembro que meu pai ia todos os domingos, né? Ele frequentava as missas aos domingos. domingos. Naquela época, você lembra, né? Era assim, fazia questão dessas coisas. E a gente lá no sítio, aí na roça, ele reunia os vizinhos para a gente rezar o terço, né? Todas as noites. Aí tinha no meio do ano, né? Tinha as festas juninas que o pessoal reunia, né? Tinha novena, essas coisas todas. No Natal, minha mãe fazia lá, montava lá o presépio dela, né? Então tinha a novena de Natal que reunia os vizinhos, que a gente... Era uma beleza, né? A gente foi tomando gosto por essas coisas, né? E desde pequenininho, José, desde pequeno, bem pequeno, os seus pais começaram a levar vocês? Então, você, os seus irmãos também, né? Para a missa? Levava nos domingos, não era... Ele ia mais, porque a gente era pequeno, então ia mais nas datas mais, mais, né, comemorativas, que era o Natal, né, a missa de Natal. Sim. Que eu lembro até de uma passagem que a gente, tudo na igreja, esperando a missa do Galo, né, da chamada missa do Galo, que era meia-noite mesmo, não é hoje como é às 10, né? Muitos lugares você vai lá, eu lembro de tinha que esperar. Então, a gente acabava dormindo, né, no banco lá da igreja, né? O sono batia muito. O sono batia, a gente acabava dormindo, né? Mas assistia, eu lembro, né, direitinho de ver, a gente acordava, via lá naquelas cerimônias, aquelas coisas bonitas, né? Certo. E isso foi muito gratificante para mim, foi um aprendizado muito bonito, né? Perfeito. E você falou no Monsenhor Teófilo, né? Isso, então, Teófilo Sais. A minha primeira comunhão foi feita lá no sítio, a gente tinha uma igrejinha lá, sabe, onde a gente residia. Então, eu tinha a escolinha que a gente frequentava, e além de fazer o primeiro, lá o primário, né, que a gente fez lá nessa época, ela também fazia catecismo e me preparou para a primeira Eucaristia, que o Monsenhor foi lá no sítio para fazer a primeira Eucaristia nossa, né? Isso experiência boa. Lembro como se fosse hoje, sabe? Minha confissão com ele, sabe? Lembro o semblante dele, assim, sabe? Que bonito. Teófilo, sabe? Certo. Então, José, como foi a experiência em 1968, deixar sua família em Alfenas e ir trabalhar em São Paulo? Foi difícil para você deixar a família? Camilo, foi assim uma experiência difícil, sim, não vou falar que não. Mas, no mesmo tempo, muito boa. Porque, naquela época, a gente já vindo, né? Estava aqui já estava em Gaspar Lopes. A gente já estava em Gaspar Lopes. A gente morava no sítio também, aqui, perto de Gaspar Lopes. E eu, como sendo o mais velho, né? A gente tinha um sonho, né? De querer aprender alguma coisa. Eu estudei no Gaspar Lopes, né? Sim. Lá no Fausto Monteiro, no colégio, no grupo que tem lá, tem até hoje. Tem até hoje. O meu primeiro ano, segundo, terceiro, até o quarto ano, que é o diploma que eu tenho, né, de escola. Perfeito. E aí, completado isso, né, a gente tinha alguma coisa, almejava alguma coisa a mais, né? Sem dúvida. Então, na época, os jovens tinham a gente ir para São Paulo, aprender, trabalhar, né? Trabalhar para ganhar um dinheiro. A maioria dos jovens naquela época, eles estudavam aqui no interior de Minas e o sonho era ir para São Paulo. O sonho era para São Paulo, né? E você não foi diferente, Não foi diferente. Eu completei a idade, né? Tinha que ter a idade para todos os documentos, né? Inclusive do tiro de guerra, que eu fui dispensado porque a gente morava na zona rural. Então, depois que eu tirei os documentos, aí eu, com mais uma turma de amigos, a gente foi para São Paulo. E lá foi uma experiência muito boa, uma experiência, eu considero como se fosse uma faculdade que eu tive, que eu não pude fazer aqui, né? Meus pais não tinham condição. Então lá foi um aprendizado muito bom. Eu aprendi tudo lá na vida, a defender, né? São Paulo, aprendi a defender
né, das coisas, porque São Paulo é aquela coisa, né? Exato. A gente Uma correria danada. Também a responsabilidade pelo trabalho, horário, né? Porque aqui a gente tinha responsabilidade, mas não era bater cartão, né? Sim, sim. Lá tinha que Lá bater o era cartão, então era diferente, né? Tinha que, então Certo. toda aquela coisa, trabalhei no jornal, eu falei, era uma responsabilidade muito grande, né? Era um ajudante de máquina lá, que eu não sabia nada, mas era um ajudante. O ajudante tinha que estar pronto para ajudar o seu subordinado, né? Isso. Então, para mim, aquilo foi um aprendizado muito grande. Certo. Né? Ô José, mas digamos assim, todos nós aqui que moramos em Alfenas, que conhecemos você, você sempre trabalhou em Alfenas no comércio, mas tem uma pessoa na sua vida que não separa de você, uma pessoa fiel do seu lado, trabalha, inclusive está até aqui do nosso lado aqui, te assistindo aí, né? Que é a sua esposa, Dona Geni. Como que foi que você conheceu a Dona Geni aqui em Alfenas? Você já conhecia ela em Alfenas para depois ir para São Paulo? Sim, a gente... Como que foi isso? Isso foi da seguinte maneira, eu nessa época que a gente veio para Gasparópolis, porque eu estudava, e que meu pai morava no sítio, né? E meu pai, a gente misturava leite. Certo. Então, na época, meu pai achou que devia a gente vender leite na cidade, na carrocinha. Sim, e eu fui o mais velho, escolhido, né, para vir para a cidade. Isso aí você ainda era de menor? Ainda era de menor, meus 15 anos, né? Sei. Eu vim com 12 de lá de Campos Gerais, então a gente deu meus 12 para 15 anos isso já. Certo. Então eu vinha vender leite na carrocinha na cidade. E voltava, né? Sim. Sítio aqui perto de Gaspar Lopes. E nessas vindas e vindas aqui, andando, eu conhecia a digníssima, sabe? Sim, a esposa, Dona Geni. A qual eu, né, agradeço muito, porque eu acredito hoje que a gente conhecendo as pessoas certas, as coisas caminham, né? Sim. E enquanto falei para você, a gente tinha que namorando, pensando em casamento, mas não tinha condição. Sim. E pensando nisso, e foi que veio a ida para São Paulo, né? Perfeito. Que ela que me posicionou, que me deu coragem, né? Para enfrentar, para poder preparar para o casamento, né? Então ela está na sua vida e naquela época já ficava do seu lado para te dar me dava forças, força, né? E até hoje está do seu lado para te dar força. Vinha no fim de semana, assim, de mês em mês, vinha para se ver, né? Que marcou o casamento, sabe? Fomos casar. Casamos em 73, né? Eu fui em 67 para São Paulo. E nessas vindas e vindas a gente marcou o casamento e a gente casou, né? Sim. Eu falei, é essa mesmo, não tem jeito não, tem que ser. Tá essa certo. vai me guiar na vida, né? Exato. José, mas é o seguinte, logo que você retornou de São Paulo, montou o seu primeiro comércio em Alfenas. Poderia nos dizer como foi que isso aconteceu? Então, Camilo, a gente... Aonde que foi esse comércio, José? Então, o primeiro comércio, na vinda de São Paulo, de volta, eu com ela já casado, né? Sim. Porque a gente casou em 73 e eu acabei vindo em 74, que foi a vinda nossa para cá. Aí, como eu tinha acertado lá na firma, tinha pego um dinheirinho, né? Sim. Já um capitalzinho para botar alguma coisa, a gente veio e não tinha onde morar. Então eu lembro que o seguinte, o pai dela morava lá no Jardim São Carlos, na época, sabe, o meu sogro. Ele deu um terreninho para nós, a gente construiu uma casinha para a gente morar com esse dinheiro que eu vim de São Paulo. E sobrou pouco, aí fez uma casinha humilde e tudo, mas a gente morando lá. Aí veio a ideia, né, de eu montar um comércio. O primeiro comércio foi lá na Vila Santa Luzia. Santa Luzia. Lá no bairro, né? Digamos que era perto, né? Que a escola sua foi em São Paulo para você assumir o trabalho, a responsabilidade, e também aqui em Alfenas, em retorno a Alfenas, ali no bairro Santa Luzia, você montou o seu comércio, ali também foi a sua primeira escola. Ali foi a primeira escola e o primeiro gosto pelo comércio, que até então eu não tinha muita relação no comércio, né? Era do sítio, mais no comércio, no meu balcão, que eu tomei gosto, que eu vi que era o meu... que eu gostaria de fazer, né? Sim. Então, o bairro, na época, foi um aprendizado muito grande, a clientela que eu formei na época, né? Então, pessoas boníssimas ali, boas, né? Te ensinaram você. Acabaram me ensinando, né? Certo. No mesmo tempo, né? A gente trabalhava, né?
E deu certo, né? Certo. Graças a Deus. Que ótimo. Bom, né? Nós estamos apresentando o programa Mais Destaque, o nosso convidado, o José do Pinguim, comerciante conhecidíssimo em Alfenas. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o comerciante José Correia de Lima, conhecido por todos na cidade de Alfenas como o Zé do Pinguim. Mas, José, você é um comerciante bastante conhecido. Poderia nos citar alguns locais que você já teve comércio em Alfenas? Você ainda recorda ainda? Sim, recordo com muito carinho. Igual eu disse para você no começo, o barzinho lá foi uma experiência muito boa, né? Que Sim. eu decidi que a minha vida seria inserida nesse ramo. Então, de lá, desse barzinho, a gente já tinha, ali em frente, na esquina da Saliba, antiga Sim. Saliba, né? Que é a tecelagem, né? Certo. Aí surgiu uma oportunidade para a gente montar, para transferir o barzinho da Santa Luzia para Sim. perto da Saliba. Que já Certo. tinha mais gente, ali tinha a fábrica funcionando na época, Certo. então ali era uma chance, eu percebi que era uma chance da gente ganhar dinheiro. Certo. De eu ganhar dinheiro. E assim sucedeu. Fiquei ali uns tempos, não lembro quantos anos, acho que um ano ou dois. Aí surgiu a oportunidade de ir para o centro da cidade, né? Que é o que eu sempre estava buscando, né? Mas pouco dinheiro que ganhava, vai ter que, né? Via que o centro da cidade seria uma chance que eu tinha de ganhar mais dinheiro no ramo, né? Aí veio então a lanchonete Que Bom, né? Embaixo do Clube 15, que eu comecei ali na época, nem era proprietário não, eu trabalhava como funcionário. Sim, né? sim. Ali na lanchonete Que Bom. Em seguida, eu tive a oportunidade de aí por conta própria já, comprar a patotinha. Na época, um estudante da faculdade tinha montado a patotinha na galeria da Perlita, ali no centro, né? A primeira galeria da cidade, né? Que era um sucesso, né? Na Praça Getúlio Vargas ali. Então, eu comprei essa lanchonete e ali que começou tudo no centro, né? O conhecimento com as pessoas, com a clientela, o pessoal da faculdade, e aquela coisa, sanduíche lá, e umas pizzas de vez em quando eu fazia lá para o pessoal comer, para experimentar, né? Eu comecei a falar, pizza vende, né? Vamos vender. E, de repente, da patotinha surgiu a oportunidade de eu montar uma primeira pizzaria que nem chamava Pinguim ainda, chamava Boca do Forno, que era ali naquela onde tinha a farmácia Santa Terezinha antiga, que era do Sanico, aí que veio o conhecimento. Ali tinha uma loja em cima, que a gente montou uma pizzaria, a primeira pizza vendida em Alfenas. Certo. Na época. Então tinha pizza nas padarias, não tinha pizzaria com praça. Você montou ali? Montei, eu e um outro sócio. Então a gente montou, deu muito certo, né? Porque eu lembro até num episódio, numa noite de inauguração, que a gente abriu a casa e na época o prefeito Beg, sabe? Com a família, foi nessa. Eu vi que ele estava lá, porque eu estava na cozinha trabalhando, mexendo, mas acabou o queijo para fazer a pizza, porque tinha gente demais, ele não tinha noção do que ia vender. Então eu desci a escada para ir comprar queijo, arrumar queijo para fazer a pizza. O Beg estava na escada com a família, esposa, filho, sabe, tudo, para ir comer pizza ainda. Aquilo, nossa, eu falei, gente, olha, vai dar certo, né? E dali deu muito certo, a gente ficou uns tempos, aí eu tive uma experiência lá no Casarão, lá na rodovia, indo para Aliado, né? Alfenas Aliado. Você teve comércio ali também? Um comércio também lá, num restaurante, aí já era um restaurante. O pessoal ia aos domingos, né? Mesmo, eu lembro de muito freguês, né? Que ia lá aos domingos para almoçar. E foi uma experiência de um ano lá. Aí, voltando para o centro da cidade, que veio o Pinguim. Foi em 81, que foi a abertura do Pinguim, né? Bolou o nome da pizzaria, Pinguim. E o nome foi tipo assim, como que vai chamar a pizzaria? A gente não tinha noção do que nome punha, né? E eu tinha a ideia de vender chopp, Alfenas não tinha chopp. Nenhuma pizzaria, nem um bar, nem um restaurante vendia chopp. Eu pensei em colocar chopp para vender. Pinguim lembrava Ribeirão Preto, que era o Pinguim de lá que vendia chopp.
Então, o fornecedor, né, do produto, do chopp que ia vender, falou, põe o nome, né? Sim. E colocamos o nome. Pizzaria Pinguim. Pizzaria Pinguim e tá até hoje, graças a Deus. Certo. E você que trabalha há muitos anos no comércio, no centro de Alfenas, você se recorda de alguns clientes que frequentavam o seu estabelecimento e que foram pessoas conhecidas em nossa cidade, José? Sim. Dá para recordar alguns? Dá para recordar alguns com muita estima, né? Com muito prazer, porque era a gente ali ficando com o comércio, ficando atendendo as pessoas, né? Então ali, por exemplo, eu tive a felicidade de conhecer, né, de ser freguês meu, o doutor Antônio Silveira, mesmo o doutor professor Edson Velano, sabe? Que também... O professor Edson também ia na sua pizzaria. Frequentava, né? Ali, ó, certo. A pizzaria, né? Aí tinha o... Eu lembro até de um episódio, o Sanico, né? Na época que era a época de eleição, naquela época do presidente Tancredo Neves, né? Tancredo Neves. Na época que veio a Alfenas na época. Eles foram lá numa noite, apresentaram, né? Eu tenho muita recordação disso. E entre outros também, o doutor Lincoln Vestin, né? O advogado, né? O doutor Lincoln era freguês meu, assíduo, estava sempre por ali. Tem uma episódio, coincidência, né? José, é o seguinte, porque nós sabemos que você também tem um filho que se chama Lincoln. Sim. Qual que é o doutor Lincoln Vestin da Silveira com o seu filho? Então, tem alguma história aí nisso? Tem uma história muito bonita que nessa época, a Geni, né, gestante do nosso terceiro filho, que é o caçula. Que é o caçula. Né? Ela estava para ganhar neném e eu precisei de um serviço do Dr. Lincoln, sabe, na época. E você foi muito grato com o serviço? Eu fui muito grato porque ele me atendeu numa simplicidade tão grande. Sei. Eu quis pagar, né? Ele falou, não preocupa com isso, né? Essas coisas. E nisso nasce o meu... Ele era dessa forma, o Dr. Lincoln? O Dr. Lincoln era aquele cara, sei, né? Sei. Que não tinha, né? É. Aquela umidade fora do E nisso, normal. seu filho foi, naquela época, nasceu. Né? Nasceu o nosso filho. Aí você com a dona Geni, que nome põe? Aí chegamos à conclusão que seria o nome do Dr. Lincoln. Em homenagem ao Dr. Lincoln? Em homenagem ao Dr. Lincoln. Você colocou o nome do caçula, meu de caçula Lincoln. Hoje, né? Tá certo. Coisas bonitas que acontecem na vida da gente, né? Eu sinto muito orgulhoso, sabe? Muito grato, que marcam, né? Marca muito a vida da gente, né? Você desenvolve seu trabalho onde sua família está também envolvida, estando sempre ao seu lado, a sua esposa, a senhora Geni, e os seus filhos, o Alberto, Douglas e o caçula, como já dissemos, o Lincoln. José, qual é o segredo de ter uma família que vive em harmonia? Família, é o seguinte, o segredo é tudo, 100% quase, é a busca em Deus. Eu com a Geni, nós buscamos muito, né? Mas ela, no início da nossa vida, mais ela, porque eu trabalhava muito, tinha pouco tempo, né? Não é que a gente tem que falar que o tempo para rezar, não é importante, mas a busca em Deus e também os meninos, né? A gente respeitar opiniões e tentar passar para eles, na época, a força do trabalho, a força da honestidade, sim, né? Sim. E a busca em Deus, quando falamos da religião, a gente esperar, entregar, né? Que Deus toma conta das coisas. Certo. E isso faz parte de um conjunto, né? De um conjunto de coisas que eu e ela conseguimos controlar essas coisas. Certo. Né? Eu imagino assim. Com a esposa junto, criando os filhos, o paizão também. Ela, por exemplo, deu muita força, porque ela foi quase pai e mãe, né? E eu lá trabalhando à noite, ela em casa, ficava doente, ela corria, né? E levava ali, levava na escola, aquelas coisas, né? Então, foi muito bonito, foi muito bom. Ô José, mas e seus filhos? Estudaram em Alfenas e são também comerciantes? Como você e a dona Geni?
Pois é, Camilo. Eu no início de tudo isso, né, da família unida, eu pensava que eles teriam que ser meu sucessor, né? Sim. Por isso que a gente não pode, eu acho que a gente não pode interferir na vida eu acho que o pai e a mãe não podem interferir na vida do filho. O filho é um ser, respeitar, né? Respeitar a opinião de cada um. Nós somos uma pessoa, uma pessoa, né? É. Então, e eles estudaram, né? Graças a Deus tive condições, eles estudaram aqui na Unifenas. Estudaram né? na Unifenas? Na Unifenas, né? Um fez Direito, sei, né? E o mais velho, o do meio, o Alberto fez, o Douglas fez Direito. E o Alberto fez farmácia e bioquímica, que hoje é um bioquímico, sabe? sei. Que exerce a profissão. E o Lincoln, o caçula, o Lincoln fez nutrição, que também está na profissão. Certo. E mora todos fora. Né? Sei. Então, comerciante, sim, eles têm um jeito, porque foi criado junto, né? Comerciante, eu acho que algum dia eles ainda voltam e fazem igual eu fiz, né? Depois volta e vem ser comerciante, né? Eu pretendo trabalhar na pizzaria, né? Continuar, que a pizzaria vai bem e deixar que eles continuem essa coisa boa, né? Que a gente... Mas digamos que de vez em quando que eles vêm em Alfenas, eles te dão uma mãozinha para você. Isso não, eles não perdem o contato. Sempre está vindo, né? Chegam aí, já vão trabalhar, já vão, né? Cada um já pega uma coisa. Tá, eles vêm passear e acabam trabalhando. Mas que bom, né? Graças a Deus. A Pizzaria Pinguim serve diversos tipos de cardápio, mas qual é a especialidade da casa, José? Então, amigo, a especialidade certamente é a pizza, né? A pizza. Mas a gente tem como que dizer, uma opção, umas opções a mais, né? Sim. De uma cantina hoje, que a gente é a cantina Pizzaria Pinguim. Então, a gente tem vários tipos de pratos. São 2 pratos, eu escolhi para montar um cardápio de um à la carte, que é dois pratos diferentes de cada tipo de carne. Nós temos lá também, trabalhamos com jantar, né? Certo. O cardápio lá, o à la carte. 2 tipos de carne branca, de carne vermelha, né? Que é o filé, a picanha, o peixe, a massa, né? A massa a gente dedica muito, tem as lasanhas, né? Mas a pizza é o carro-chefe, né? Mas digamos que a pizza, a massa para fazer a pizza, a farinha para fazer a pizza, é qualquer farinha que serve ou você tem o segredo de uma farinha especial? Durante o tempo eu com meus meninos, esse que fez nutrição. Descobre que tem uma melhor. Ele estudou, né? E eu, na prática, e ele na técnica, né? A gente chegou à conclusão que para fazer uma pizza boa, tem alguns critérios. Sim. Uma delas é a própria farinha, que não é toda a farinha que se faz uma massa boa. A gente tem que ir pesquisando e até que encontre uma farinha, né, que ela dá certo, né? Certo. E depois um ingrediente de primeira, né, que é importante, um queijo e os ingredientes da pizza. Sim. Sempre coisas boas para que a pizza tenha para o cliente ficar bem servido. Para o cliente sentir, né? Ela fica uma pizza boa, né? Eu acredito que a sua pizzaria faz parte da história de muitos casais de namorados que se conheceram e hoje estão casados e têm até netos e frequentam ainda a sua pizzaria. Como você se sente estando na memória de momentos tão agradáveis destas pessoas? Camilo, eu vou te falar, é uma coisa muito bonita que eu sinto até emoção em contar, porque isso hoje está sempre acontecendo, né? É uma coisa assim, por exemplo, que foi plantada, uma sementinha que foi plantada lá atrás, né? No meu caso, a freguesia, né? Sim. Que eu encaro isso aí como eu falei no começo das coisas. A gente fazer as coisas com carinho, né? Fazer as coisas com humildade. O cliente, o freguês é a mola importante da coisa, né? E isso é muito bonito para mim, porque hoje, com o passar do tempo, de repente eu tenho uma surpresa. Chega
chega lá uma pessoa, entra, fala, olha, eu vou olhar quem estava no carrinho lá, né? Aham. 15 anos atrás, 20, Certo. que hoje vem com o seu carrinho, com o seu neném, casado já, né? Sim, sim. Às vezes com os pais ainda, né? Muitos, né? Certo. Com os avós, né? Que eram os fregueses, mesmo continua sendo. Participando da sua Participando, pizzaria. né? Isso é muito gratificante para mim. Né? Até tem um episódio assim, na rua, às vezes, né? Eu tô passando na rua, de repente vem uma mocinha, ó, me chama, fala, Zé, eu olho, não conheço, mas não sei. Olha, eu frequento a pizzaria desde pequenininho, eu vou formar agora, eu quero levar meus amigos, meus pais, como que eu faço, né, para ir lá? Sim. Isso me deixa muito Certo. orgulhoso, muito gratificante, feliz. Muito né? gratificante, né? Tá Muito, certo. muito bom, muito bom. Nós estamos apresentando o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado é o José Corrêa de Lima, comerciante conhecidíssimo em Alfenas, proprietário da Pizzaria Pinguim. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. O nosso convidado, José Corrêa de Lima, proprietário da Pizzaria Pinguim. E eu lhe pergunto, eu mesmo já fui várias vezes em sua pizzaria na rua Alferes Domingues Vieira e Silva. É um lugar muito aconchegante. Lá tem capacidade para receber quantas pessoas, José? A Pizzaria Pinguim hoje, onde está instalada, né, a gente tem mais ou menos assim, sentado, confortável, 140 pessoas. 140. 140 pessoas. Bastante né? gente. E tanto é que, com o tempo também, outra coisa boa que a gente tem hoje na cidade, que as pessoas gostam muito de fazer eventos, né? Tipo assim, aniversário, procura, às vezes, almoço de casamento, já procura, já fiz muito, reunia a família. E formatura, toda formatura, a pessoa liga de longe. Você tem coisa boa também que tem que as pessoas vêm estudar em Alfenas, os pais vêm trazer o aluno para fazer vestibular, tipo assim, né? Sei. E de repente, ele fica aqui, eles vão lá, gostam do lugar, quando vai formar, o pai volta, sabe? Vem, né? Pô, vamos reunir a família, vamos marcar aí, né? Então a gente, sabe, é muito, muito gostoso. Tá né? certo. Hoje a gente faz esses eventos, tudo, e a gente atende, né? Tudo, Que bom. o pessoal gosta. O seu tempo não está limitado somente na dedicação da sua pizzaria. Você ainda reserva parte dele em trabalhos voluntários que você e sua esposa prestam à igreja. E que tipo de trabalho é este? Camilo, é um trabalho que a gente, com o tempo, desenvolveu. Como quer dizer? Um trabalho voltado para alimentação, né? No caso, a gente tem conhecimento na cidade, e a Geni, a minha esposa, nós como uma família que a gente participa da comunidade, né? Certo. Daqui do centro, que é a nossa comunidade. Então, a gente... É isso aí, a gente é convidado para preparar, por exemplo, a gente fez nos anos 15 anos, a gente participou de um encontro de casais, né? Que fomos convidados. Nesse encontro de casais, que foi no comecinho da nossa, que a gente inseriu na comunidade, né? Da igreja, a gente foi convidado para trabalhar na cozinha. Então já começou ali um chamado, né? A gente está falando chamado de Deus, né? Cada um faz as coisas que... Certo. Né? Então a gente imagina assim. Você, então, com a sua experiência, pediu o seu trabalho para colaborar na cozinha. Certo. E daí para frente vem os convites, né? É um almoço na zona rural, que tem aqui na comunidade rural, é aqui mesmo na Praça Getúlio Vargas, que tem os eventos da igreja todo ano, a gente participa. Aí vem o almoço, o jantar no tênis clube, que o padre que promove, que a gente está na frente ajudando, né? Isso realmente no ramo, na parte de gastronomia, de alimentação, né? Que a gente participa aí, com muito prazer, né? Com muita honra. Tá né? certo. Né? E você acha que essa tendência que você tem em colaborar com vários eventos promovidos pela igreja
tem influência de alguma pessoa em especial? Sim. A influência tudo veio, como estava dizendo, da Geni, né? Ela é que me impulsiona, né? Vamos, né? Vamos ajudar, Geni, o voluntário. Então, sempre em primeiro lugar. Sempre ela que está. O Te trabalho voluntário, né? Incentivando, que o trabalho voluntário é um trabalho que enriquece muito o ser humano, né? Certo, certo. A gente, né, ser voluntário das coisas, ajudar, né, com o nosso trabalho, né? Sim, Porque ajudar com dinheiro todo mundo ajuda, isso aí é fácil, né? É fácil. Pegar o dinheiro e dar, né? Agora, o trabalho voluntário... O trabalho, tem que ser de coração, de né? coração. É feito mesmo, né? E ela me incentiva nessa área, né? Eu fico aqui, você vai, eu vou, você fica, né? Tem que dividir, né? Porque a pizzaria também tem que funcionar, né? Certo. Então a gente divide os horários e vamos tocando. Tá certo, José. Perfeito. Mas e como foi que surgiu o convite para que você e sua esposa fossem ministros da Eucaristia na Matriz São José e Dores de Alfenas? Camilo, aí vem uma pergunta que me emociona, sabe? Porque a gente participando da comunidade, e as pastorais, né, da igreja, a gente... eu encaro ela, né, eu com a Geni, encaro como um chamado, primeiro um chamado de Deus. Sim. Porque a gente não... Participar do ministério igual da Eucaristia na igreja eu considero que é um dos mais altos, né? Porque você ter o privilégio de servir Jesus para as pessoas, né? Servir, ir nas casas das pessoas que não podem ir na igreja, né? A gente participa da pastoral da família, da saúde, né? Que presta esse serviço, que a gente vai no hospital uma vez por semana, visita os doentes, leva a Eucaristia, a gente reza com eles, né? É muito gratificante, é muito lindo. Por exemplo, a gente está na rua hoje, estou andando na rua, de repente vem uma pessoa, me bate no ombro, pô, Zé, obrigado, meu pai estava lá, estava muito mal, você foi lá, você orou, e no outro dia ele deu alta, saiu, foi para casa, está feliz, né? Isso é muito gratificante, isso é muito lindo, sabe? Traz uma alegria no coração da gente. E o convite, você falando em si, veio na época do padre Ismael, que ele chegou na cidade e fez um curso para ministros. A gente tem que participar de um curso, né, que é feito, né, para a gente inserir no ministério. A gente foi convidado por ele, foi uma benção, sabe? Certo. Né? A gente aí fez o curso, participamos, né? E estamos aí. É muito bom, muito gratificante. Como comerciante de muita tradição em Alfenas, que conselho daria a uma pessoa que pretende abrir seu próprio negócio? O que você acha que essa pessoa tem que fazer? Eu acho que, primeiro de tudo, gostar do que faz. A pessoa tem que, eu no meu caso, a gente tem que tentar, o jovem, a pessoa que está almejando alguma coisa na vida, ele tem que descobrir mais ou menos o que ele gosta de fazer. O comércio é isso. Se a pessoa se identifica, não interessa se é pizzaria, se é qualquer outro ramo de comércio, diz que se identifica e faça bem feito aquilo que se propor a fazer, né? Com respeito à clientela, porque nós precisamos do cliente, né? O atendimento. O atendimento, né? A gente tem que fazer prioridade no atendimento, né? E esperar o tempo, né? Não querer ganhar tudo hoje, tudo no mesmo... Vou montar isso aqui, aqui 2 anos estou rico. Não é assim. Sim. Né? A não ser que o pai que vem de... O sucesso vem gradativamente. O sucesso vem gradativamente. Ele vem no dia a dia, né? Certo. Não esperar, né? Na dedicação do dia a dia. E feito isso, acho que as pessoas vai ter resultado. Tá né? aí, né? Um conselho de um grande comerciante. Está aconselhando quem está querendo abrir seu próprio negócio, né, José? E eu gostaria que deixasse uma mensagem final aos nossos caros telespectadores da TV Alfenas. Uma mensagem final, gente, é uma coisa muito importante, né, que a gente
eu acho que vem, por exemplo, saber esperar. Pessoas sabendo esperar, tudo acontece, sabe? Por exemplo, esperar quer dizer esperar esperando. Você espera uma coisa esperando, não espera que aconteça amanhã, é esperar esperando, sempre. Sim, sim. Né? Em Deus, em Jesus, né? Certo. No Senhor. Esperar esperando, um dia, certamente você vai ser visitado por uma grande paz que só é vinda de Deus. Não de outro lugar, só vinda de Deus. E uma pessoa em paz, ela tem capacidade para realizar qualquer coisa. Ela está em paz consigo próprio, com o ser humano, com o próximo, né? Jesus mesmo diz, né? Que você tendo paz, você tem tudo, né? Você pode realizar qualquer coisa. Então eu acho que a mensagem final é mais ou menos essa. Que lindo. Né? Amém. Né? Muito bonito. Agradecemos a presença de José Corrêa de Lima no programa Mais Destaque. Ele que é um experiente e conhecido comerciante em Alfenas. A você que esteve conosco, obrigado pela companhia.